Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que o ciumento, ele não herdará o reino de Deus? Por que é que Deus explica isso? Por que é que geralmente quem tem ciúme, ele tem o ciúme como coisa boa? Ele diz que errado só é quem excede o ciúme, quem tem excesso do ciúme, não tem controle dos seus próprios sentimentos. Então, geralmente, quem é ciumento, ele desconhece do que a Bíblia diz e ele pratica emulações. E o que significa essa prática de emulações? É uma pessoa que ela vive competindo e se comparando com as outras. Então, o ciumento, ele nunca vai dar razão a não ser a sua própria visão. Todo ciumento, ele nega, muitas vezes o ciumento, ele nega o seu próprio comportamento, ele tem vergonha do seu próprio sentimento, ele é confundido pela visão, então ele vai tentando superar o sentimento, causando mal nas outras pessoas. Por isso a Bíblia fala de prática de emolições. São pessoas que não têm consciência do seu próprio sentimento. Então, geralmente, quando você convive com pessoas que ela é narcisista, ela briga e causa problema para você e ela bota a culpa em você do próprio sentimento. Então, quem sabe a respeito do ciúme, geralmente, quem sente o ciúme, ele acredita mesmo que o ciúme é amor. Eu tenho ciúme porque eu amo. Então, ele protege aquele sentimento. Ele vive confuso com o próprio sentimento, porque ele desconhece a respeito desse sentimento, que vem do medo. O ciúme vem do medo. Então, quando as pessoas ouvem dizer o ciúme vem do medo, então eu tenho medo de perder porque eu amo. E quem ama protege. Então, ele fica tentando entender que sentimento é esse. Mas todo ciumento, ele vive competindo e se comparando. Por isso, ele causa problemas para o outro. E ainda culpa o outro, porque pelo sentimento dele, ele culpa os outros pelo sentimento dele. Então, toda pessoa que ela tem excesso de ciúme, geralmente, ela tem feridas na alma, de rejeição, de maltratos, de abandonos. Essas pessoas que têm essa ausência, Deus explica que ele se reconcilia dos seus próprios sentimentos no mundo. Por uma fase, Deus quer dizer que é por um tempo, por uma fase, por uma época, ele se reconcilia no mundo. Então, no mundo, ele vai tentar entender a sua própria visão e o seu próprio sentimento. Porque a pessoa que ela é carente ou ferida, ou ela não teve o sentimento, ou ela é ferida, né? Foi ferida pelos pais, foi abandonada pelos pais, foi maltratada pelos pais. Então ele reconhece, o único sentimento que a pessoa reconhece assim que fica adulto é o ciúme. Então eu justifico, se eu tenho ciúme, porque eu tenho amor. Então eu fico tentando entender essa forma de amar. E aí quando você vai amadurecendo, é que você vai pegando a visão, porque é que o ciumento ele fica o tempo todo brigando, competindo, comparando o sentimento dos outros um com o outro. Então se você fez isso, porque você gosta mais de fulano do que de mim. Se você é tudo, você chama sua amiga, porque você ama sua amiga mais do que a mim. Mas se você dá valor ao seu primo, é porque você ama mais. Eu que sou o seu marido. Por que você dá mais valor ao seu primo? Então, quando a pessoa vai convivendo com esse tipo de sentimento, de visão, de compreensão, a gente que é vítima do ciúme, quem é a vítima, diz: se ele é assim, porque me ama. Se ele tem ciúme de todo mundo, tem ciúme do pai, tem ciúme do filho, tem ciúme das cunhadas comigo, porque ele está me protegendo. Então, aquele ciumento, ele cria essa visão, essa compreensão, porque ele não sabe a respeito do que acontece com ele mesmo. Ele tenta entender os seus próprios sentimentos, a sua própria visão. Então, Deus explica que ele vive tropeçando. Ele tropeça nas suas próprias palavras.
ele tropeça no seu próprio sentimento, no seu comportamento. Então, o ciumento, ele fica confundido. Mas a pessoa que ela é ciumenta, geralmente, ela gosta de provocar o ciúme no outro, ela gosta de ameaçar. O ciumento não é apenas ciumento. O ciumento, ele é também brigão. Por que ele é brigão? Porque justamente você acredita que ele está brigando por você, onde na verdade ele está brigando pela visão dele, pelo sentimento dele, por aquilo que ele criou na mentalidade dele como amor. Ele criou, ele tem um sentimento como se você fosse dele. É minha. E se é minha, eu posso tratar como eu quiser, eu posso falar o que eu quiser. Se é minha filha, eu posso fazer o que eu quiser. Se é minha esposa, eu posso mandar e desmandar porque é minha. Então ele está o tempo todo justificando o próprio comportamento, mas ele não quer ouvir. Mas ele não quer mudar. Mas o próprio ciumento, ele não quer entender essa visão dele. Por isso ele pratica a emulação. A emulação é uma prática. Vem de um sentimento de competição e de comparação. E é por isso que Deus explica que jamais os ciumentos herdarão o reino de Deus. E toda pessoa que geralmente ela se envolve com uma pessoa ciumenta, na maioria das vezes, a pessoa que se envolveu, ela veio de uma carência. Por quê? Porque se ela não viesse de uma carência, de uma ausência de sentimentos, ela ia identificar facilmente que ela ia ter problema, né? Quando eu já tive experiências no primeiro relacionamento, devido ao excesso de ciúme, a agressividade, a possessão da pessoa, no segundo relacionamento eu já impus limite. Eu digo, não sou obrigado, eu não vou aguentar isso novamente na minha vida. Uma pessoa que está o tempo todo causando conflito para mim, brigando comigo, perdendo o seu controle emocional e ainda me condenando do seu próprio comportamento. Então, quando você tem conhecimento, no mínimo conhecimento, você identifica que o ciúme, ele não é amor. Quando você já tem alguma base de conhecimento. Mas quando você não tem base de conhecimento, na carência, em um lar que você cresceu disfuncional, em uma família que não lhe ensinou a respeito dos sentimentos, ou aquilo que você viu na sua casa, geralmente você naturalizou, achou que aquilo era normal. Se a minha mãe tinha ciúme do meu pai porque amava tanto meu pai, então eu aprendi sobre o ciúme dessa forma. Eu aprendi com essa visão. Aí, quando você vem de uma base dessa, quer dizer, você só vai ver realmente a sua base, as suas experiências na prática. E aí é na prática que você começa a estranhar. Porque é que quando eu tô feliz, o ciumento, geralmente, ele tá causando conflito para mim. Ele está querendo causar desprazer na minha vida. Por que é que eu convivo com uma pessoa ciumenta e ela está o tempo todo desfazendo de mim? E ele ainda diz que é amor. Que isso é amor. E a Bíblia diz que isso não é amor. Isso é uma competição, isso é uma comparação. Então, quem pratica a emulação, geralmente quem pratica a emulação, na visão dele, ele está competindo e se comparando com você e querendo superar o próprio sentimento, sem ter visão do comportamento. Entende? Ele justifica que é amor, ele diz que é amor. Mas quando ele começa a ter visão que ele está causando problema para você, geralmente o ciumento, ele bota a culpa em você. Mas aí ele vai tentando mudar. Ele vai tentando esconder. Ele vai tentando camuflar aquele sentimento. Mas você percebe como é que ele causa problema para você. Como é que o ciumento, ele causa problema para você e ele ainda condena você, que você é o culpado do sentimento dele, do comportamento dele, da visão dele. Então Deus explica. Por quê? Porque ele não tem visão.
Entende o que Deus explica? Onde é que Deus explica isso para que você entenda que só com muito conhecimento você começa a pegar esse fundamento? Sem conhecimento, você não pega esse fundamento. Em Romanos 11:11, Deus explica: digo, pois, porventura tropeçarão para que caíssem? Será se as pessoas que ela tivesse conhecimento, elas iam causar esse conflito para elas mesmas? Elas não iam causar. Então Deus diz, né? Porventura tropeçarão para que caíssem? Tem uma interrogação. De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os que excitar aos ciúmes. Quer dizer, uma pessoa quando ela já tem essa prática, geralmente, no primeiro relacionamento ela até tem esse comportamento, mas depois ela vai tentar esconder, ela vai tentar mudar, ela vai tentar camuflar que não tem mais esse sentimento, que ela já superou, que não valeu a pena esse excesso de amor que ele criou no outro. Então, geralmente, o ciumento, ele vai tentar camuflar que não é mais tão ciumento. Apesar dele botar toda a culpa do sentimento dele nos outros, que ele brigava porque a pessoa não valorizava o amor dele, o sentimento dele, a forma dele ver, porque geralmente... E o ciúme, ele não vem só de mãe com filho, de marido com mulher, não. Quando você lidar com uma pessoa ciumenta, geralmente um narcisista, né? Até com amiga. Como eu já presenciei, uma colega com ciúme de mim, eu muito nova. Quando eu me aproximei das duas amigas, as duas eram minhas colegas, e uma começou a cismar com a outra, porque a outra estava me dando valor. E a pessoa muda totalmente a expressão e começa a reclamar: você está dando mais valor a ela do que a mim? Quer dizer, ela está ali se comparando porque ela tem ela tem medo de perder aquela amizade e ela tem domínio sobre aquela amiga, então ela começa a cobrar, começa a dominar aquela pessoa, começa a se vitimizar. Por quê? Porque ela desconhece sobre a emulação. Geralmente, o ciumento, ele não sabe discernir entre sentimento nenhum dentro dele. Ele não tem discernimento nenhum dos sentimentos. Por isso, ele não tem nem visão do próprio comportamento. E aí, ele só vai adquirir que esse comportamento dele está errado com conhecimento. Então, ele vai tentando se moldar. Ele vai tentando amenizar. Tentando amar menos, sentir menos, demonstrar menos, tentando ter o controle do sentimento, porque ele desconhece a respeito dos sentimentos. Então, ele está reconhecendo o comportamento dele, dependendo de como as pessoas retribuem aquele comportamento. Como é que as pessoas, ela reconhece esse meu amor, esse meu comportamento. Entende por que é que as pessoas querem mudar já depois que quebram a cara? Depois que sofre as consequências, porque geralmente o ciumento, ele está justificando o seu sentimento, o seu comportamento, condenando o outro, jogando a culpa no outro do próprio sentimento. Então, quando o ciumento, ele ouve dizer que Deus, quem é ciumento não herdará o reino de Deus, ele nem acredita. Ele diz que o ciúme é amor, sim, e que só é errado quem excede o ciúme, quem não tem controle do seu ciúme, porque ele não estuda que o ciúme, ele vem do medo de perder. Ele desconhece a respeito dos sentimentos dele, por isso ele é confundido pela visão. Entende o que Deus explica? Por isso é que ele é confundido pela visão, porque ele fica tentando se auto-superar. Ele fica tentando vencer os seus próprios sentimentos. Então Deus diz: e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que é que Deus está querendo dizer sobre isso? Quer dizer, se uma pessoa ela está falando mal de você, do mal que você faz, daquilo que você faz de errado. Se uma pessoa está o tempo todo desfazendo daquilo que você faz de errado. Se a alegria dele é desfazer dos seus erros, ele não quer ensinar nada para você. Então, se a plenitude dele, imagine na sua plenitude.
Olha assim, e se a sua queda é a riqueza do mundo, quer dizer, quando você perder, quando você faz algo errado, aquela pessoa se alegra, que sentimento é esse? Que a pessoa, ela se alegra quando você cai, quando você erra, quando você faz algo de errado. Que sentimento é esse? É isso que Deus está perguntando. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, ele não vai achar bom nada em você. Entende o que Deus está dizendo aqui? Quer dizer, se uma pessoa ela acha ruim de tudo que eu faço, ela está falando mal. Está falando mal dos meus amigos, está falando mal das minhas roupas, está falando mal do meu comportamento, está falando mal da minha família. Se uma pessoa ela está o tempo todo falando mal, ela se alegra com o que eu perco e fala mal, o que é que essa pessoa vai ver de bom em mim? O que é que ela vive competindo? É isso que Deus está explicando aqui. Ele vive competindo, ele vive se comparando, ele vive tentando superar os seus próprios sentimentos, se comparando com o outro, competindo com o outro, porque ele, na verdade, a pessoa que ela tem excesso de ciúme, ela não sente nada pelo outro, ela só se aproveita do outro. Então Deus está explicando, quanto mais na sua plenitude, será que a pessoa não vai reclamar quando você estiver fazendo tudo certo? Se você está fazendo o errado, a pessoa está reclamando. E se você fizer o certo, a pessoa também está reclamando, porque ela não sente nada pelo outro. É isso que Deus está explicando. Ele não tem sentimentos pelo outro. Ele está justificando o seu próprio sentimento, o seu próprio comportamento. Porque o que ele tem pelas pessoas é domínio, é posse. Ele criou um sentimento. Então ele está tentando se moldar. Ele está tentando aprender, ele está criando e gerando no seu comportamento uma forma de se autossuperar. Não quer dizer que ele tem sentimentos pelas pessoas. Ele almeja sentir. Ele almeja aquilo que ele viu em você, ele aprender. Mas se ele está sempre falando mal e se vitimizando, ele não está conseguindo aprender. Entende o que Deus está explicando? Por isso que na sua plenitude, a pessoa também vai reclamar. A pessoa também vai desfazer. Porque ela não consegue ouvir, porque ela não consegue aprender, porque ela não tem sentimentos. Ela não tem sentimentos, ela está dando razão, vazão ao seu próprio comportamento. Por isso o ciumento ele é confundido pela visão. Por isso ele não concorda, ele não quer ouvir. Geralmente se você conviver com uma pessoa ciumenta, você sabe que ela é assim. Ela tá brigando por tudo, mas ela não tem paciência de ensinar nada. Ela tá desfazendo de tudo. É isso que Deus está explicando. Que ele não consegue ter sentimentos pelo outro. Ele cria pela visão. É um sentimento de domínio, é um sentimento de posse, de um excesso. Eu não quero perder, eu quero controlar. Então ele acredita que isso é amor. Ele acredita. O ciumento, ele acredita. Então a pessoa que é vítima de um ciumento, geralmente ele também acredita. Até ele ter muito conhecimento e experiência para ele perceber que depois o ciumento começa a abandonar. O ciumento, ele não tá nem aí pra você. Ele só tá aí pra você se ele vê que tá perdendo. O ciumento, ele só tá aí pra você quando ele vê que você tá saindo do controle dele. Enquanto você tá no controle dele, ele tá fazendo a vida dele. Mas quando ele vê que você tá saindo do controle, tá fazendo alguma coisa que ele não quer, se você for fazer algo que o ciumento não quer, você vai ver o desespero que o ciumento ele cria pela visão. É aquela guerra, é aquela confusão, é aquele conflito. Então você não consegue discernir pela visão que tipo de sentimento é esse. Porque a pessoa está o tempo todo desfazendo. Porque para o ciumento eu nunca sei. Porque é que para o ciumento tudo está errado. Porque é que ele está sempre murmurando, se vitimizando, justificando o seu próprio sentimento e dizendo que é amor. Então é por isso que ele não crê na Bíblia. Entende? Quando você convive com uma pessoa ciumenta, ela não quer Bíblia. Ela não crê nesse Deus que fala que amor é esse.
Eles quer dizer que... E o que é amor para você? O que é amor? O que é amor que é para você? Porque na cabeça dele, ele ama. Na cabeça do ciumento, que ele vive brigando, que ele cria uma motivação de viver reclamando, de viver brigando, isso é amor. Eu sinto como amor. Isso é o que eu reconheço como amor. Brigando, brigão. O ciumento, ele é brigão. Ele quer viver brigando, ele ama brigar dizendo que é para defender, ele ama brigar pelas suas razões, pelas suas questões. Então, ele confunde a sua visão por um bom tempo. Um bom tempo ele confunde a sua visão. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Tudo é para mim. É isso que Deus está explicando aqui, sobre o ciúme. Tudo é a respeito do ciumento. E aí, quando você é vítima do ciúme, é você que tem que ter conhecimento para discernir o sentimento dessa pessoa, porque não é verdadeiro. E você descobre com muito conhecimento que não é verdadeiro. Você descobre só com muito conhecimento que não é uma verdade. Aquilo não é uma verdade. É por isso que ele está brigando. É por isso que ele se sente no direito de agredir, de desfazer, de mandar, de humilhar, porque não é um sentimento verdadeiro. É um sentimento criado pela visão na competição e na comparação. Ele vive por ele, pelo sentimento dele. Para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme. Só se eu posso. Eu posso. O ciumento, ele vai vendo se pode viver brigando. Entende? É por isso que ele não vive brigando com todas as pessoas. E aí quem é a vítima, ele diz, não, ele briga por mim porque eu acredito que ele tem ciúme de mim, porque me ama. Quando você é novo, é carente, você vê dessa forma, né? Uma pessoa que tá brigando comigo por tudo, é porque me ama tanto, que tá me protegendo, que tá querendo mandar, tá olhando para onde? O que é que você tá vendo? Por que você tá fazendo isso? Ué, então é amor. Nossa, então isso é amor. Mas aí, com muito tempo, você vai perceber que não tem sentimento nenhum naquela pessoa, que ele pode tudo e você não pode nada. Ele é confundido pelo seu próprio comportamento, porque ele está justificando o comportamento dele, porque é que você não pode. Um exemplo, uma mulher casada não pode ter amiga, mulher casada não estuda, mulher casada não tem amiga, mas ele pode. Entende? Aí você começa a descobrir que mentira é essa, que sentimento é esse. Essa pessoa está o tempo todo causando briga, conflito na minha vida. Por que é que eu não posso e ele pode? Então, enquanto ele puder esconder por que é que ele pode e você não pode, você acredita. Enquanto, é só um tempo para que você descubra essa máscara que um dia vai cair. Um dia vai cair que você vai perceber que se sua mãe briga por você não é ciúme. Que se sua mãe fala mal das pessoas para você não é querendo lhe proteger. É tudo sobre ele. É tudo sobre a própria pessoa. E é Deus que explica isso. Para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? O que é que ele admite? O que é que essa pessoa ela admite dentro dela? Ela fica negando. Ela nega o que fala, ela nega o que sente, ela fica tentando moldar e esconder a verdade do que é que ele sente. É uma pessoa vazia, uma pessoa carente, é uma pessoa rejeitada. Toda pessoa que você conhecer que ela é ciumenta, ela tem rejeição, ela tem feridas na alma e ela fica tentando superar o seu próprio sentimento e ele é confundido no comportamento, no próprio comportamento dele. É por isso que ele morde e assopra.
É por isso que ele agrada, ele faz tudo por você, mas depois que ele tem você, ele desfaz de você. Ele humilha você, ele maltrata você, porque ele não entende nem o seu próprio sentimento. Então Deus explica aqui que a ferida da rejeição que ele carrega, os traumas da infância dele, que ele carrega dentro dele. Então ele criou um amor, querendo superar esse sentimento, então ele quer domínio de alguém. Ele quer dominar uma pessoa, ele quer proteger uma pessoa pensando o tempo todo nele. Porque uma pessoa que ela ama, ela não maltrata. E a Bíblia ensina isso. Uma pessoa que ela ama, ela protege, mas não dessa forma. É uma forma totalmente diferente. Mas com a convivência você percebe a mentira da pessoa. Por que é que ela está o tempo todo mentindo e omitindo o seu próprio comportamento? Por quê? Porque ele está tentando superar o sentimento. Entende? Ele está tentando superar o sentimento. Então Deus diz, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos. Ele criou uma forma de viver. Ele criou uma superioridade. Entende? Mas os sentimentos verdadeiros dentro dele, a rejeição, os sentimentos, tá todo ferido dentro dele. Ele vive, ele é uma pessoa ferida, mas ele nega, ele quer superar. E se as primícias são santas, também a massa o é. As primícias, os primeiros sentimentos que foi gerado nessa pessoa, se ela é santa, então a massa o é santo. Quer dizer, vai ser tudo santo na vida dessa pessoa. Se tudo que ela tem dentro dela, se ela não acredita que nenhum sentimento tem consequência, tudo é santo. Então a massa o é, Deus diz. Se a raiz é santa, também os ramos são. Tudo ela vai ver como se ela fosse a ela superou os próprios sentimentos. Ela aprendeu a vencer pela visão, competindo e se comparando. Então, isso é a emulação que a Bíblia fala. A emulação, a pessoa que pratica a emulação, geralmente ela tá brigando quando é nas festas, nas datas festivas. Geralmente quando tem festa, ela causa uma briga, porque ela tá com ciúme. Se você tá dançando, ela tá com ciúme. Se você tá dando valor a seus irmãos, ou suas tias, ele tá com ciúme. A pessoa, ela não entende o sentimento, então ela vai criar porque que ela não consegue usufruir daquele sentimento. Porque é que ele não consegue se sentir pertencente àquele sentimento. Porque é que ele tá vendo uma pessoa dando valor a você e ele tá brigando por aquele sentimento. Quer dizer, ele está o tempo todo competindo, porque está tratando bem a ele e não a mim. Entende o que Deus está explicando sobre a emulação? Ele está competindo e ele está se comparando. Então é justamente essas pessoas que elas são narcisistas, que têm esse excesso de ciúme, esse excesso de medo dentro dele, que é o que a Bíblia explica. É justamente numa festa que ele vai botar tudo a perder. Ele gosta de, na frente da família, desfazer de você, maltratar você, causar aquela briga, como se fosse um ciúme, uma proteção, porque ele está querendo causar. Porque se eu não consigo sentir, ele também não consegue. Porque se eu não consigo usufruir, ele também não consegue. E aí você, com décadas, você vai pegando, meu Deus, o que é isso que eu estou vivendo? Porque a pessoa se sente mal até quando eu estou feliz, na minha alegria. Ele está sempre no desmancha prazer. Quando a família está ali reunida, a pessoa está querendo causar uma briga, porque ele não se sente pertencente dentro daquela família. Ele se sente um peixe fora d'água dentro daquela família, porque ele carrega uma ferida de rejeição. Entende o que Deus está explicando aqui? E por essa ferida, ele vai causar a emulação. Essa prática, que é uma prática de emulação. Ele até admira, no começo ele admira e ele almeja, ele quer,
mas ele não consegue, porque no odre dele, no sentimento dele, ele já é uma pessoa traumatizada, ferida. Então ele está o tempo todo justificando o seu próprio comportamento. Na maioria das vezes, essas pessoas que fazem isso, eles fazem justamente na data festiva. Pode ser Natal, pode ser aniversário, pode ser batizado, de repente ele está causando um conflito e uma briga ali, porque ele não sente e ele fica ressentido em ver a família reunida, as pessoas felizes. Então ele fica sem entender, então ele começa a causar, ele começa a excitar a briga, causando, ele quer confundir pela visão. Por que é que ele está sentindo? Por que é que ele está sentindo aquele sentimento? Então ele vai provocar o sentimento do outro, incitando o ciúme do outro. É isso que Deus está explicando aqui. Quando eu fui batizar o meu filho, com 1 ano, que hoje já tem 25, na festa do batizado foi uma briga. Porque ele começou, o pai do menino, que era marido na época, ele começou a se insinuar para uma mulher, que era uma colega minha que eu tinha convidado. Ele começou a encher o copo de cerveja dela, ele começou a dar muito valor a ela, ele começou a fazer tudo para que eu brigasse com o ciúme dela. E mesmo assim, eu percebendo, eu tinha apenas 18 anos, mas eu percebi que ele estava causando, provocando para que eu acabasse com a minha festa. A festa de aniversário batizado do meu primeiro filho, a primeira festa. Então foi o que eu fiz, eu ignorei. Tava a minha família ali toda reunida, a família dele toda reunida, mas ele tava o tempo todo causando briga, incitando o ciúme. E mesmo assim, eu ignorando, mesmo eu fazendo isso, ignorando, ele tirou o cabelo do rosto dela, botou por detrás da orelha dela, ele sentou na mesa dela, porque eu estava servindo os convidados, ele sentou e começou a beber com essa mulher, que ela tinha uma fama, muito assim, de mulher que botava ganhar no marido. Ela era mulher de um policial, só que o policial não tinha ido porque estava trabalhando e ela estava só no aniversário, então ele aproveitou justamente ela para causar o conflito. E mesmo assim, eu não caindo na cilada, eu não caindo na situação, quando eu entrei do espaço da festa para dentro da casa, que era da família dele, né, da casa da mãe dele, que era muito grande, quando eu entrei para levar um presente pro quarto, ele veio atrás de mim, causou uma briga comigo dentro do quarto, excitando aquela briga, gritando, querendo me agredir. Ele queria ver eu brigar. E eu já estava ali na festa sem clima, sem prazer, entende? E ele causou tanto essa briga que depois a moça percebeu como eu estava com a cara estressada, diferente. E aí ele começou a dizer à moça que eu estava com ciúme dele com ela. Ele começou a dizer à moça que eu estava com ciúme dele. Para você ver como o narcisista, ele inverte tudo. Ele camufla tudo, ele cria um sentimento. Ele cria uma visão de autossuperação. É por isso que ele não tem visão do próprio sentimento, do próprio comportamento. Entende o que Deus explica? Então ele começou a dizer a ela que eu estava assim com ele porque eu estava com ciúme. Desde quando ele estava com ciúme, brigando porque eu estava dando valor a um primo, que era o meu primo que eu tinha na época. Entende? Porque é que eu estava feliz, mesmo ele tentando me provocar, eu ignorei a minha visão. Não vou cair, não vou brigar, não vou fazer o que ele quer, não vou estragar a festa, não vou fazer barraco na frente da minha família. Que eu acho que uma pessoa sensata, pelo menos, na época eu ainda tinha controle das minhas emoções, nessa época. Então eu ignorei tudo, mas mesmo assim, ele inverteu a situação, querendo brigar, não conseguiu estragar a festa. Mas depois, eu conversando com ela, na porta dela, que eu ia passando, ela me chamou para conversar e disse: mulher, por que você estava com ciúme de mim? Sabe aquelas pessoas que faz tudo e depois diz que ela não fez nada? Por que você estava com ciúme de mim, mulher? Porque o seu marido estava ali comigo. Tenha não ciúme de mim, menina. Ali foi o ó. O ó, que eu nunca imaginei uma coisa daquela, porque eu não sabia do que ele estava dizendo a ela, né? Eu digo, meu Deus, quer dizer que ele tentou jogar comigo para causar ciúme em mim, com você, e você ainda acha que você era a bolacha do pacote,
A última bolacha do pacote que eu tava com a cara feia, porque eu tava com ciúme de você. Eu falei pra ela, você acha mesmo que eu tava com ciúme de você? Ele inverteu a situação, ele inverteu o jogo. Era ele que tava com ciúme de mim. Era ele que estava com ciúme do meu primo. Na verdade, hoje é que eu entendo que a pessoa que ela tem essa ferida de rejeição, ele causa o conflito no outro e ele justifica o conflito que ele está causando. Ele não concorda, ele não quer ouvir, ele não quer saber, só quem tem razão é ele, só quem sabe das coisas são eles. Entende? Eu fiquei mais ainda aflita quando eu descobri isso. Eu digo, meu Deus, o que durou mais o casamento, mais tempo, foi o filho. Porque quando a pessoa descobre quem é realmente aquela pessoa, que aquela pessoa ela é capaz de tudo isso, capaz de mentir, de omitir, de causar, de incitar a briga, você diz, meu Deus, eu não acredito que eu casei com um homem desse. Eu não acredito que eu caí numa cilada dessa. Então, no começo, você acredita que aquele ciúme é amor. Depois, com muito conhecimento, você começa a descobrir que não é amor. Não existe amor ali. É uma pessoa doente. Entende? Quer dizer, ainda tentou jogar a moça contra mim. E ela, por ter me visto, veio conversar, pedir desculpa. Eu não quis causar constrangimento pra você, mulher. Você com ciúme de mim. Me desculpa alguma coisa que eu vi você assim. Porque a gente muda, né? A pessoa muda quando tá ali tentando controlar o seu próprio sentimento, mas vendo, sendo excitada ali a brigar, você com todo o direito de brigar, com todo o direito, mas você não quer, com respeito à família, com tudo, quer dizer, você tá o tempo todo ali apaziguando, evitando, tapeando, fingindo que tá tudo bem, e a pessoa ainda assim jogar as pessoas contra você, isso é o cúmulo da maldade. Entende? Aí quando ela disse isso pra mim, aí eu fui obrigada a me defender. Aí eu disse, minha filha, você se acha demais. Eu falei pra ela. Eu tinha 18 anos. Você se acha demais, você acha mesmo que eu tava daquele jeito porque eu tava com ciúme de você, porque você não conhece ele. Aí você acreditou na história que ele lhe contou. Mas ele que estava brigando com ciúme. Ele brigou comigo dentro do quarto com ciúme do meu primo. Ele quem estava desfazendo de mim, querendo me ver brigando com ciúme dele. E querendo causar ciúme em mim. E usou você para causar ciúme em mim. Mas mesmo assim, graças a Deus eu tive controle. Não se ache não, eu disse a ela. Não se ache não, porque eu não estava com ciúme de você. Mas por que eu estou lhe contando isso? Para que você tenha ideia do que a Bíblia explica a respeito do ciúme. Que foi o que eu li aqui para você. Que a gente, quando não tem conhecimento, a gente acredita na visão. Eu acredito que esse homem me ama porque ele tá brigando com o ciúme do sobrinho, ele tá brigando com o ciúme da minha mãe, ele tá brigando com o ciúme das minhas tias, ele quer eu só pra ele. Tá olhando pra onde? Pra onde é que você tá olhando? Eu tinha medo até de olhar. Para todo lugar que vai, eu tinha medo até de olhar. Porque você olha e a pessoa tá brigando. Por que você olhou? Por que você... Ele briga pelo que ele faz, o ciumento, o narcisista. Ele briga por aquilo que ele faz, porque ele tem medo que você faça. E ele briga por aquilo que você faz, porque você não faz por ele, mas tá fazendo por outra pessoa. Se você tá dando valor mais ao seu primo do que a mim, tá errado. Se você dá valor mais às suas tias do que a mim, tá errado. Ele tá o tempo todo emulando. Isso é a emulação. É aquela pessoa que tá querendo competir e se comparar e se autossuperar e causando conflito nos outros. E ele não aceita ouvir, porque a verdade para ele não consegue ouvir a sua opinião a respeito dele. Porque é a respeito do sentimento que ele criou. Entende o que Deus está explicando? Então ele vai superar o seu sentimento no mundo. Entende por que é que Deus está explicando aqui? Ele vai superar o sentimento de rejeição no mundo buscando uma autossuperação, uma autovalidação, comparando tudo que ele vê, ele está ressentindo. E por ele viver ressentindo e ele não saber a respeito da alma dele, do sentimento dele, ele está jogando a culpa em você.
É você que faz ele se sentir assim. Porque ele não é convencido do próprio sentimento. Não é que ele não tenha visão, ele tem visão. Ele só não é convencido quem é culpado desse sentimento que ele sente. É por isso que geralmente quem tem ferida de rejeição, ele tá o tempo todo falando mal das pessoas. Ele tá o tempo todo jogando uma pessoa contra outra. Então ele tá criando. Por que é que ele fala mal? Por que é que ele joga uma pessoa contra outra? Por que é que ele tá jogando? Ele joga com as pessoas. Entende por que é que ele foi falar pra moça que eu tava com aquela cara feia, com aquele ressentimento dentro de mim, porque eu tava vendo o que ele tava fazendo, me excitando, querendo causar briga. Então eu mudei a expressão. Ela percebeu, perguntou a ele disse, deve estar com ciúme de você. Ela deve estar com ciúme de você. Aí a moça ficou assim, né, analisando. Quando eu passava, venha pra cá, sente aqui, tome um copinho. E eu sem querer beber, que nessa época eu não bebia. Meu filho só tinha 1 ano, eu não bebia. Então, pra você ver, o que Deus explica tem fundamento. Mas o que a religião ensina para as pessoas não tem fundamento. Eles dão razão ao sentimento. Eles são confundidos pela visão. Por isso ele está o tempo todo espelhando nas pessoas, buscando nas pessoas, condenando as pessoas, porque eles não reconhecem, porque eles não acreditam que Deus mude nada, Deus não faz nada, Deus é apenas uma religião. Para esse tipo de pessoa, eles só buscam a Deus quando estão precisando, mas eles vivem competindo e se comparando e usando pessoas. Eles vivem usando ele tem pessoas como coisas. Entende por que é que no começo você se sente amada? Por que é que no começo você se sente amada? Deus explica aqui nessa leitura. Porque você não tem conhecimento. Porque você está aprendendo pela visão. Porque você está buscando uma razão. Eu buscando uma razão de ser feliz. Ele também. Todos dois, um com carência, outro com feridas. Um com carência buscando, outro com feridas. Então aquela pessoa ela vai tentar manipular você, causar ciúme em você, conflito para você, justificando que você é a causa de tudo. É por você que ele briga, é por você que ele luta, é por causa de você que ele sente, é porque você não compreende o sentimento dele. Entende o que Deus está explicando? Então tá os dois querendo se achar, mas Deus não invade a vida das pessoas. As pessoas estão querendo entender tudo pela visão, camuflando as suas razões. Por isso Deus diz que as primícias dele, ele tem como bom. Tudo que ele aprendeu. Entendeu aqui o que Deus explicou para você? As primícias, o que foi que ele aprendeu na casa da mãe dele? Foi se autodefender, foi se autocomparar, foi ou ser condenado pela mãe pelo que sentia, ou o pai que botava culpa, xingava, maltratava, isolava, condenava, julgava, jogava praga. Aquilo tudo que ele viveu, as primícias, é aquilo que ele vai praticar. É aquilo que ele vai praticar. E por ele não entender os seus próprios sentimentos, ele está condenando as pessoas do que é que ele sente, do que é que ele não sente. Ele está querendo entender, ele está buscando, ele está almejando. Entende o que Deus explica? É lindo esse sino de Deus. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Nada que você faça para um tipo de pessoa dessa, você não vai conseguir agradar. Você não consegue agradar uma pessoa que ela é ferida. Nada. Então a única forma, a única fonte que você tem é de autossuperação, é buscando uma cura interior com Deus. Para que assim você consiga conviver com essa pessoa. Para que a pessoa não consiga mais lhe abalar emocionalmente. Para que essa pessoa não confunda a sua visão, aquilo que você vê, aquilo que você sente. Porque ele joga toda a culpa em você. Tudo ele está condenando você. Uma pessoa que ela é ciumenta, ela tá condenando você. Porque ele não aceita que você faça com ele, mas ele quer fazer com você. Ele tá perdido.
O ciumento, ele é perdido. Então ele está querendo se achar na visão dele, na emoção dele, controlando as pessoas. Entende? E nesse controle, ele não sabe mais se ele ama, se ele odeia, se ele é reconhecido. Então ele está o tempo todo reclamando, se vitimizando e condenando as pessoas. Eles são assim. E Deus explica. Porque por conta das feridas. Aqui tá uma aula. Aqui falou em ciúme 2 vezes e tá a aula. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão? Eles negam tudo. Eles negam. Eles mentem por tudo. Você ouviu a explicação que eu dei para você? Eles causam, eles mentem, eles justificam. Eles mentem por tudo. E você fica perdido emocionalmente do lado de uma pessoa dessa, que ela é ciumenta. Entende? Você fica perdido, querendo entender. Por que, meu Deus, a pessoa briga por tudo comigo? Por que ela briga por tudo comigo? Porque ela está revivendo, porque ela está ressentindo, porque eles só são ótimas pessoas com as pessoas da rua, do mundo, porque ele está buscando, porque ele não consegue entender na visão dele o vazio existencial que ele vive. Entende? E você não consegue ajudar, não consegue mudar. Tudo que ele vai fazer, a pessoa que está emolindo, a emolição que a Bíblia fala, tudo que ele está fazendo para desfazer de você, para maltratar você, para competir com você, para ter o controle de você. É isso que Deus explica sobre a emolição, sobre o ciúme, sobre a pessoa que fica tentando se autossuperar. Então, ele almeja as coisas, mas depois que ele consegue, ele vai desfazer, ele vai maltratar, ele vai humilhar, porque ele está vivendo, ressentindo, e ele ignora as suas primícias, que foi o que ele viveu lá na infância dele. Entende o que Deus explica? Por isso Deus diz, se foi tão boa as suas primícias, né? Se as primícias são santas, também a massa o é. Tudo vai ser bom. Se ele adquiriu todo o sentimento como coisa boa, tudo que ele viveu, se ele acha que não precisa de cura interior, se ele acredita mesmo que vai superar o sentimento, quando ele está lidando com as pessoas, deparando com as situações, ele está julgando pela experiência dele, pela visão dele, como foi que ele aprendeu. Então, para ele é natural viver brigando, para ele é natural viver competindo, mas ele vai ter que ver o que ele causa na vida dos outros com a extensão da vida dele. O que é que ele está causando? Ele não tem essa visão. O que é que ele está causando de mal na sua vida? O que é que ele está fazendo com os seus sentimentos? O que é que ele está fazendo com você? Jogando para fora o sentimento, competindo o tempo todo, se comparando. É uma doença. Entende o que é que Deus explica? Sobre o medo, sobre o ciúme, sobre o ressentimento. E as pessoas vivem na negação. Elas vivem querendo se reconciliar no mundo. Mas no seu interior, eles fogem desse ressentimento que eles têm. E eles não conseguem viver bem. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.